Rui Cunha, a esta que já é a 7ª edição do Fazer Justiça. Como sabem, este Fazer Justiça tem por base a simulação de uma audiência de discussão e julgamento, que é feita desde a primeira edição em parceria dedicada e exclusiva com a Escola Portuguesa de Macau, à qual agradecemos desde já, a começar pela direção, como é óbvio, mas principalmente pelos professores com quem a Fundação Rui Cunha partilha este projeto de uma forma bastante próxima. O professor de Direito, claro, da turma de Direito do 12º ano, o professor Francisco, e os professores de Filosofia, a professora Sandra e demais professores que juntam alunos do ensino complementar. Portanto, isto é um programa para alunos do 10º ao 12º ano. Este ano vamos ter pela primeira vez uma conjugação diferente, que é uma conjugação entre os alunos de Direito do 12º e os novos alunos do 10º. Portanto, vai ser uma estreia, vamos ver, tenho a certeza que vai correr ainda melhor que nos outros anos. O tema escolhido para este ano foi discriminação racial. Há sempre uma preocupação da nossa parte, dos organizadores, em escolhermos um tema que vos diga alguma coisa, um tema com o qual vocês convivam de perto, que possam de alguma maneira incorrer em crime com as vossas ações, ainda que elas não tenham sido planeadas por vocês. E a discriminação racial é muito mais do que racismo, como vocês sabem. Portanto, envolve insultos, desrespeito à cultura e à sociabilidade, à forma como as pessoas se comportam dentro da sociedade. Sociedade de Macau, que é onde nós estamos, e sociedade multicultural, que é a que nós temos. Portanto, nós não nos podemos esquecer, a começar pela Escola Portuguesa, que já tem 17 ou 19 nacionalidades diferentes. Foi um bocadinho isso que nós quisemos retratar neste julgamento. Por isso, este ano também, pela primeira vez, escolhemos, ou procurámos escolher personagens que representassem um bocadinho os seus países de origem. Não só de Macau, mas também da China, de Cabo Verde, dos países de língua portuguesa, do Brasil. Portanto, essa é a identidade e essa é a essência da sociedade que nós queremos e da sociedade em que vivemos, que é a sociedade de Macau. Eu espero que vocês se divirtam. Não se esqueçam que isto é uma sessão de audiência e julgamento. Há aqui, procuramos tentar fazer isto o mais leve possível, mas é óbvio que há partes formais que nós não podemos pular, porque só assim é que o julgamento se retrata na perfeição. Por isso, peço-vos um bocadinho de paciência para essas partes e espero que se divirtam e que gostem do trabalho que os vossos colegas durante mais de 3 meses estiveram aqui arduamente a treinar. Uma vez mais, muito obrigada. Declaro aberta a audiência. Passo a palavra ao Ministério Público para exposições introdutórias. Obrigada, Martíssimo, ilustre defensor e demais presentes. O Ministério Público tem como intuito averiguar a verdade e apurar a acusação feita ao arguido que se encontra acusado de um crime de discriminação racial. Passo a palavra à advogada de defesa para exposições introdutórias. Obrigada, Martíssima. Martíssimos juízes, ilustre Ministério Público e demais presentes. Nesta audiência de discussão e julgamento, em nome da verdade, a defesa pretende produzir prova de forma a que seja de firme convicção que a arguida se encontra inocente e não se revê nos factos que constam na acusação. Em relação às perguntas que vou fazer, tenho de dizer a verdade sob a pena de praticar um crime. Como se chama? Inês Goitia. Quantos anos tem? 17 anos. Qual a sua profissão? Estudante. Qual é o nome da sua mãe e do seu pai? A minha mãe chama-se Chulene Goitia e o meu pai, David Goitia. Há quanto tempo vive em Macau? Nasci aqui. Continua com a obrigação de dizer a verdade. Tem alguns antecedentes criminais? Não. A senhora está acusada de praticar discriminação racial pelos seguintes factos. Como todos os seus colegas de turma, Francisco, estudante da EPM, dedica quase todo o seu tempo à preparação da viagem e gala de finalistas da escola que frequenta. Graças à sua personalidade extrovertida e ao perfil empreendedor, Francisco goza de enorme popularidade entre os seus colegas, tendo inclusive sido eleito presidente da comissão de finalistas. Francisco namora há 2 anos com Inês, sua colega de turma. No início deste ano letivo, chegou à escola uma nova colega oriunda do Brasil. Jéssica tem 17 anos e frequenta o 12º ano.
Com o bom anfitrião que é, Francisco recebeu-a de forma calorosa, apresentou-a a toda a escola, fazendo-a sentir-se tão em casa quanto possível. À medida que o tempo ia passando, Jéssica e Francisco andavam cada vez mais juntos e cúmplices, provocando reações intempestivas por parte de Inês. O mal-estar entre Francisco e Inês era mais que evidente, com várias discussões nos corredores da escola, à frente de todos, onde Inês se perguntava como é que era possível Francisco estar a querer trocá-la por uma brazuca típica, burra e fútil. Inicialmente todos se riam, inclusivamente Francisco, mas com o tempo as reações de Inês e o seu grupo de amigas mais próximo era cada vez pior. Desde não se sentarem na mesma mesa de biblioteca com Jéssica, obrigando-a a sair, dizendo que na Amazónia não tens disto, base da Galdéria. Inês e as amigas começaram a criar stories no Insta e a fazer tweets diários criticando a forma de vestir, o cabelo e até o sotaque que Jéssica tinha. Perante tudo isto, e cada vez mais cúmplice de Jéssica, Francisco decidiu terminar a relação com Inês, conseguindo inclusive que os seus colegas a afastassem da comissão de finalistas, dizendo que não havia lugar na comissão de finalistas para uma pessoa xenófoba, substituindo-a por Jéssica. Este foi o golpe final para Inês. Inês não conseguiu conceber como é que, para além de ter perdido o namorado, ainda tinha sido afastada da comissão de finalistas, quando só andou a dizer a verdade. Afinal de contas, Inês era de Macau e Jéssica era uma estrangeira estranha, acabada de chegar, e em sua opinião nem devia frequentar a mesma escola por não possuir o perfil de uma estudante da Escola Portuguesa de Macau. Inconformada com tamanha injustiça, Inês preparou a vingança. Iria aproveitar uma festa para a angariação de fundos para a viagem de finalistas e acabaria definitivamente com a reputação de Jéssica. No dia da festa, num bar do NAP, Inês chega com o seu grupo de amigos. À meia-noite, e já com os ânimos bastante exaltados, Inês e os amigos dirigem-se à pista onde Jéssica dançava com o seu grupo, começando a provocá-la. Apercebendo-se da confusão, Francisco aproxima-se e tenta acalmar os ânimos. Mas Lara, irmã de Inês, estava determinada em continuar e o prossegue, afastando Sebastião, que entretanto se juntou, para ajudar Francisco, dizendo: sai daqui, isto não te diz respeito, a conversa ainda não chegou aos campos de arroz. Perante toda a confusão, os seguranças do bar aproximam-se, acabando com a discussão. Jéssica, que há meses andava a ser vítima diária de todas estas investidas de Inês, não aguenta mais e conta tudo aos pais, os quais resolvem agir de imediato. Fazem queixa à direção da escola e apresentam queixa à polícia contra Lara e Inês por xenofobia, ameaças, agressões morais e difamação em redes sociais. Jéssica não aguentou a pressão e necessitou de ajuda psicológica. A arguida agiu de forma livre, deliberada e conscientemente, bem sabendo que o seu comportamento era proibido e punido por lei. Pelo exposto, cometeu a arguida um crime de discriminação racial, previsto e punido pelo artigo 233, número 2, a linha B, do Código Penal. Sob os factos... Francisco 澳門葡文學校學生，性格外向積極，被同學選為畢業生委員會主席。Francisco 同同學 Inês 拍拖2年，本學期初嚟咗一位巴西籍學生 Jéssica 17歲，就讀高3。因 Francisco 嘅熱情款待 ，Jéssica 同 Francisco 接觸越來越多，令 Inês 不開心，所以問 Francisco 點解冇用愚蠢巴西妹可以取代佢。Inês 同佢嘅朋友排斥 Jéssica 喺 Instagram 同 Twitter。批評 Jéssica， 而 Francisco 決定同 Inês 分手，並且用 Jéssica 替補 Inês 嘅畢業生委員會席位。Inês 好嬲，決定報仇。喺畢業生晚會成跳釁 Jéssica。Jéssica 話俾父母聽，並向學校投訴對佢嘅誹謗、嫌犯、故意及有意識地觸犯上述的違法行為。所以成指控觸犯1項刑法典第233條2款 B 項規定及處罰的種族歧視罪。Sobre os factos que acabei de ler, não é obrigada a falar, mas se o fizer, isso pode ajudar a seu favor. Deseja falar? Sim. O Ministério Público quer algum esclarecimento com o arguido? Sim. Passo então a palavra ao Ministério Público. Obrigada, Martíssimo. Há quanto tempo vive em Macau? Eu nasci aqui, Em que escola é que estuda? Escola Portuguesa de Macau, Em que ano? 12º ano. O que costuma fazer nos seus tempos livres? Pratico desporto e passo tempo com os meus amigos e família. Como é que descreveria o seu relacionamento com os seus amigos? Em geral, tenho um bom relacionamento com toda a gente que me rodeia. Considera-se uma pessoa que se dá bem com toda a gente? Sim. Não há ninguém com quem tenha tido um desentendimento na escola? Jéssica. Quem é Jéssica? Jéssica é uma nova aluna oriunda do Brasil. E porquê é que houve esse desentendimento entre ambas?
devido à sua aproximação com o meu atual ex-namorado, Francisco. Como é que era a sua relação com o Francisco? Antes de Jéssica chegar à escola, a minha relação com o Francisco era perfeita, não havia discussões, mas quando Jéssica chegou à escola, o Francisco foi se distanciando bastante de mim, o que causou raiva e ciúmes da minha parte. E quanto tempo namorou com o Francisco? 2 anos. Costumava falar com Jéssica na escola? Raramente, apenas assuntos relacionados com a escola ou brigas que nós tivemos devido aos meus ciúmes com o Francisco. E nessas discussões, o que é que era dito? Eu e Jéssica chamávamos nomes uma à outra. Claro que eu ia pedir satisfações sobre o porquê dela se estar a aproximar do meu namorado, sendo que ela não era ninguém nem para mim nem para ele. Então era você quem começava essas discussões? Nem sempre. Por vezes era Jéssica também. Alguma vez teve algum comentário xenófobo para com Jéssica? Sim, mas ela também me chamava de Tuga, mandava-me ir comprar azeite e bacalhau. Por isso eu também mandava-lhe ir para a favela. Mas eram comentários mútuos. A maior parte das suas discussões com Jéssica aconteciam devido aos seus ciúmes? Sim. Então porquê é que é dito na acusação que nem sequer sentava na mesma mesa que ela da biblioteca, dizendo que ela na Amazónia não tinha disso para voltar para lá? Eu não me sentava na mesma mesa que ela porque, como nós não estávamos bem uma com a outra, acho que não fazia sentido nós sentarmos na mesma mesa. E esses comentários foram mutuamente, porque quando eu cheguei à biblioteca nesse dia, ela também me chamou de Tuga e mandou-me comprar azeite, por isso... É verdade que também criticava a sua forma de vestir e a maneira de falar? Sim, e ela também dizia que o Francisco queria-me trocar por ela ter um melhor corpo que o meu. É mencionado na acusação que também havia provocações nas redes sociais. Quem começou? A Jéssica. E o que é que ela lhe disse? Ela fez um post, depois da festa de finalistas, ela fez um post sobre os meus ciúmes, a dizer que Francisco não gostava de mim a sério, que só me queria pelo meu corpo. E eu respondi. Estava presente na festa de finalistas, correto? Sim. Confirma que tinha intenções de acabar com a reputação de Jéssica? Não. Não acredita... Mas houve uma discussão entre ambas, certo? Sim. E porquê é que houve essa discussão? Eu fui expulsa da comissão de finalistas devido ao meu xenofobismo, ao meu racismo, o que eu não concordo. Então, a comissão de finalistas chegou mais cedo à festa. E eu cheguei por volta da meia-noite. E quando eu cheguei, eu vi Jéssica e Francisco a dançarem agarradinhos, mas como eu já não era namorada de Francisco, não estava no meu lugar de dizer nada. E durante a festa, eu estava a dançar com as minhas amigas e a Jéssica entorna um copo no meu vestido. Sem motivo aparente? Sem motivo aparente. E depois disso, o que é que fez? Aí começou a briga, que mais tarde foi separada. Muito bem. Depois da festa, as provocações entre si e Jéssica continuaram? Acalmaram. Já não discutíamos tanto, porque eu já não tinha paciência. Então, nessas últimas discussões, era Jéssica quem as começava? Sim. Não acredita que tenha sido por ela já estar farta de a ter provocado o ano inteiro? Se ela estava farta, eu também estava farta, porque quem ficou sem namorado fui eu, quem teve a vida estragada fui eu, por isso. Não tenho mais perguntas, Martíssimo. Passo a palavra à advogada de defesa. Obrigada, Martíssima. Os teus pais são os dois da mesma nacionalidade? Não, o meu pai é português, a minha mãe é chinesa. Quanto tempo namorou com Francisco? 2 anos. Sentiu que Francisco mudou de atitude consigo desde que Jéssica chegou a Macau? Sim, ele foi preferindo passar mais tempo com Jéssica do que comigo, sua namorada, então é óbvio que eu iria ficar com ciúmes. Tinha algum tipo de conflito com Jéssica? Apenas devido a Francisco e aos meus ciúmes. Na escola, Jéssica alguma vez tentou usar Francisco para a provocar? Várias vezes. Muitas vezes eu chegava à escola e ela aproximava-se de Francisco propositadamente para me ofender ou para me causar ciúmes,
passando a mão no cabelo dele, o que me deixava Irritada. irritada. Usou algum comentário desagradável para consigo? Sim, Por exemplo? mandou-me comprar azeite, bacalhau, como já referi, e chamava-me de Tuga, dizia que... Chamava-me outros nomes. E nas redes sociais, como começaram os ataques verbais? Ela decidiu postar um post falando sobre a discussão que nós tínhamos tido na noite passada, chamando-me de nomes, a dizer que ganhou a luta que nós tínhamos e que ficou com o Francisco. Pode explicar porque foi expulsa da comissão de finalistas? Devido ao meu racismo e xenofobismo. Como se sentiu após esse acontecimento? Fiquei irritada porque eu gastei a maior parte do meu ano dedicada à comissão e do nada, por causa de uns conflitos, fui expulsa. No bar onde corria a festa de finalistas, houve algum tipo de conversa entre ambas? Sim. Nós tivemos essa discussão quando ela me entornou o copo. Eu perguntei-lhe porquê. Só. Jéssica provocou-a de alguma forma, certo? Sim. Concorda que as atitudes que teve com Jéssica ao longo do tempo foram apenas por ciúmes de Francisco se ter distanciado de si? Sim, certamente. Afirma que todas as provocações que houve foram mútuas? Sim. Não tenho mais perguntas, Martíssima. Chamo agora a primeira testemunha. Como se chama? Jéssica Rodrigues. Qual é a sua profissão? Sou estudante. Tem alguma relação de parentesco com a arguida? Não. Tem alguma inimizade com a arguida? Não. Isso não a impede de dizer a verdade? Não. Jura dizer a verdade? Sim. Passa a palavra ao Ministério Público. Obrigada, Martíssimo. Onde nasceu? Nasci em Brasília, Brasil. E como é que era a sua vida no Brasil? Certamente eu tinha amigos e saía com meus pais. E o que é que costumava fazer nos seus tempos livres? Praticar esporte, estudar e assistir séries. E tinha muitos amigos? Sim. Há quanto tempo veio para Macau? 6 meses. E com quem é que veio? Com meus pais e meu irmão. E como é que foi a sua adaptação a uma nova escola? Certamente muitas dificuldades com as matérias, com os professores e a linguagem. E houve alguém em específico que a tivesse ajudado nessa adaptação? Sim. Francisco. Considera ter muitos amigos em Macau? Sim. E é uma pessoa que se dá bem com toda a gente? Não, tive uma certa treta com a Inês. Na sua opinião, por que é que houve esse desentendimento entre ambas? Porque eu acho que ela não aceita a minha nacionalidade e vem me meter bocas. Ela insultava muitas vezes? Sim. E o que é que lhe dizia? Dizia que Brasil não vale nada, só tem favelado. Lá tem muito besta, muito atrapalhado. Lá tudo é vaga brasileiro, que índio não vale nada. Índio só tem favelado na Índia, no índio. Exatamente isso. E respondia sempre às provocações de parte da Inês? Sim. Nas redes sociais, quem começou os insultos que houve entre ambas? Inês. Mas respondeu-lhe também, certo? Respondi. Fazia parte da comissão de finalistas? Fiz. Então estava presente na festa, correto? Estava. Confirma que foi a Inês que começou a provocá-la? Sim. O que é que ela lhe fez? Eu estava dançando na festa com meus amigos e o Francisco e de repente me reparei a Inês vindo e ela me empurrou. E depois disso, o que é que lhe fez? Como eu estava no chão, eu peguei um ponche e joguei nela. A discussão prolongou-se, correto? Sim. Houve alguém que as tivesse tentado separar? Sim, o Francisco e os amigos dele. Contou a Francisco o que estava a acontecer, apesar de este ser ex-namorado de Inês? Sim. Desabafava com ele sobre as atitudes da arguida? Sim, sim. E aos seus pais também lhes contou o que Contei estava a a meus acontecer? pais e meus amigos. E entrou para o psicólogo, correto? Sim. Como é que ficou a sua situação na escola após tudo isto? As minhas notas começaram a diminuir e eu certamente fiquei com uma depressão. Não tenho mais perguntas, Martíssimo. Passa a palavra à advogada de defesa. Obrigada, Martíssima. Como é que se tem adaptado socialmente em Macau? Socialmente, eu fiz amizades e conheci Macau.
Por que é que a sua relação com a Inês não foi bem sucedida? Porque eu acho, por ser de outra nacionalidade, ela não aceitou bem. Sabia do relacionamento amoroso de Inês e Francisco? Sim, Sentiu que, devido à sua presença em Macau, Francisco se distanciou de Inês? sim. E nas redes sociais? Está nos autos que a senhora foi a primeira a publicar um comentário a insultar Inês? Sim, mas eu confesso que eu estava bêbada nesse dia e eu meti umas bocas nela. No bar onde decorria a festa de finalistas, provocou ou insultou Inês de alguma forma? Provoquei. Por exemplo? Eu chamei ela de idiota, uma cretina, uma inútil, uma besta, uma atrapalhada. Foram sempre provocações mútuas, correto? Sim, Contou à sua família e à psicóloga que também provocou e insultou Inês? sim. Não tenho mais perguntas, Martíssima. Chama a próxima testemunha. Como se chama? Francisco Adelino, Qual a sua profissão? sou estudante. Tem alguma relação de parentesco com a arguida? Tem alguma inimizade com a arguida? Não, Se não impede dizer a verdade? não, Jura dizer a verdade? juro. Passa a palavra ao Ministério Público. Obrigada, Martíssimo. Que escola frequenta? A Escola Portuguesa de Macau, Em que ano? 12º. E o que é que costuma fazer nos seus tempos livres? Costumo ocupar os meus tempos livres com atividades relacionadas com a comissão e prática de desporto. E quanto tempo namorou com a Inês? 2 anos. Na sua opinião, como descreveria a vossa relação? Eu diria que a nossa relação era bastante boa, não discutíamos. Aliás, as poucas discussões que tínhamos eram saudáveis, portanto era uma boa relação. E então porquê é que acabaram? Porque Inês começou a ter atitudes nas quais eu não pactuava com, era racista, era ciumenta. Estamos aqui hoje a discutir a prática de um crime de discriminação racial por parte de Inês. Já alguma vez tinha notado este tipo de comportamentos da sua parte? Sim, lembro-me de uma situação em que um amigo fazia anos, convidou-me a mim e a Inês para ir a uma festa e no decorrer da festa eu decidi ir falar com 2 amigas de cor e Inês não gostou da minha atitude e ficou bastante chateada e ciumenta. E falou com ela sobre a sua atitude? Eu decidi não falar com ela, optei por não falar porque julgava que tinha sido apenas uma crise de ciúmes. Na escola, Inês costumava provocar Jéssica. Costumava mandar bocas desagradáveis, dizia para a Jéssica voltar para a sua tribo, que ela não tinha um perfil adequado para estar na escola. E alguma vez existiu alguma discussão entre ambas? Assistia a múltiplas. Então confirma que a vítima apenas ofendia também Inês para se defender. Sim, Certamente que estava na festa de finalistas e viu o que aconteceu, certo? certo. Pode-me contar a sua versão dos factos? Portanto, como nós fazemos parte da comissão, nós já estávamos na festa quando a festa começou, quando os convidados chegaram e eu estava a dançar com um grupo de amigos, incluindo Jéssica, e quando Inês chegou, ela obviamente não deve ter gostado da nossa atitude, veio ao nosso encontro, empurrou a Jéssica e a Jéssica aproveitou, já que tinha um copo com uma bebida de cor na mão e jogou nela. Então confirma que foi Inês quem começou as provocações. Confirmo. E nas redes sociais sabia quem começava as mesmas provocações? Eu acho que foi Jéssica que começou para se defender das bocas que Inês mandava na escola. Muito bem. Alguma vez falou com Jéssica sobre o que estava a acontecer de forma a tentar ajudá-la? Nós tínhamos algumas conversas, conversávamos raramente, mas as poucas conversas que tivemos ela desabafava comigo. Por outro lado, sentiu necessidade de falar com Inês sobre as suas atitudes? Não, eu recuso falar com Inês. Comparando Jéssica com o início do ano, como é que a sente depois de tudo isto? Eu acho que esta situação toda tem afetado bastante, as notas baixaram e acho que raramente sai de casa. Não tenho mais perguntas, Martíssimo. Passo a palavra à advogada de defesa. Obrigada, Martíssima. A sua relação com a Inês teve uma longa duração? Namorámos 2 anos. Concorda que o seu comportamento com a Inês mudou desde que Jéssica chegou a Macau? Concordo. Que se distanciou dela? Distanciámos-nos mutuamente. Acha que Inês teve comportamentos xenófobos e que não agiu apenas por ciúmes? Acho que sim.
Inicialmente também se ria e compactuava com os comentários de Inês sobre Jéssica. Também se considera xenófobo? Eu ao início ria-me da situação, porque pensava que não passava de uma piada, mas vim a descobrir que era uma situação bastante grave, então optei por parar de gozar com a situação. Jéssica e o senhor nunca tiveram intenção de provocar Inês na escola? Nunca. Jéssica nunca a insultou? Jéssica insultou-a como meio de defesa das bocas que Inês mandava. E nas redes sociais, tem conhecimento de que Jéssica tenha usado comentários negativos direcionados a Inês? Tenho conhecimento. Por exemplo? Por exemplo, Jéssica disse que Inês era uma tuga, que para ela ir comprar bacalhau e azeite, entre outras bocas. Afirma que Inês ficou aborrecida por ter falado com um grupo de raparigas de raça negra. Como explica que a melhor amiga de Inês seja cabo-verdiana de raça negra e nunca tenha tido comportamentos racistas para com ela? Se calhar, como Inês e essa amiga cresceram juntas, se calhar já se habituaram à ideia de ter uma amiga de cor, mas com a Jéssica foi diferente. No dia 21 de março esteve presente no bar onde corria a festa de finalistas, confirma? Confirmo. Dançou com a Jéssica para provocar Inês? Não, eu acho que numa festa é suposto dançar, eu só estava a dançar com uma colega. Não concorda que nessa festa Inês agiu apenas por ciúmes e que o seu comportamento nada teve a ver com racismo ou xenofobia? Se calhar nessa festa em concreto agiu apenas por ciúmes, mas eu acho que foi uma acumulação de ciúmes e de racismo. Obrigada. Não tenho mais perguntas, Martíssima. Chama a próxima testemunha. Sente-se mais à vontade a falar em português ou em chinês? Chinês. Então passo assim a palavra à minha colega. 叫咩名？ Qual é o seu nome? Sebastião Andrade. 職業係乜嘢？ Qual é a sua profissão? 學生。 Estudante. 同被告有冇親戚關係？ Tem algumas relações parentais com a Rê? 冇。 Não. 同被告有冇敵意？ Tem hostilidade com a Rê? 冇。 Não. 同被告嘅關係會唔會防止你講真話？ A relação entre você e a Rê leva-la a dizer verdade? 會。 Sim. 你願意發誓講真話嗎？ Jura dizer verdade? 會。 Sim. Passa a palavra ao Ministério Público. Obrigada. Estuda em que escola? 喺邊間學校就讀？ 葡文學校。 Em que ano? Estuda na Escola Portuguesa de Macau. 幾多年班啊？ 12年班。 Há quanto, Em 12º ano. há quanto tempo conhece Francisco? 識咗 Francisco 幾耐？ 6年。 6 anos. E confia nele? 信唔信佢啊？ 信。 Sim. Sabia então que ele namorava com Inês? 知唔知 Francisco 同 Inês 拍過拖？ 知。 Sim. Como descreveria a relação de ambos? 佢哋之間嘅關係係點樣啊？ 一開始就關係好好，但係阿 Jessica 嚟嗰時咧，一嚟佢哋個關係差咗，同埋少啲講嘢。 No início, eles adoravam-se muito, mas desde que a Jessica chegou à escola, a relação deles ficou pior. Alguma vez presenciou uma discussão entre a vítima e a arguida? 有冇聽見過Inês 同埋 Jessica 之間有個爭論？ 學校冇，但係平時上網就有嗰啲爭執咯。 Na escola não, mas nas redes sociais eles têm algumas discussões. E o que é que Inês dizia nessas discussões? A Inês 點樣對阿 Jessica 有過呢啲爭論啊？ 阿 Inês 同阿 Jessica 又話佢垃圾啊，又冇鬼用啊，又翻巴西啊。A Inês ralhou com... Silêncio na sala. A Inês ralhou... Ordem, ordem, ordem. A
a Inês falou com a Jéssica que ela lixo e não é útil e pediu-lhe que voltaria ao Brasil e também disse que não estava bem-vindo. Tal como Jéssica, também você veio de outro país. Alguma vez Inês teve comportamentos racistas ou xenófobos para consigo? 你同 Inês 你同 Jessica 一樣都係外地嚟嘅，咁 Inês 有冇對你做出一啲排外嘅行為？有。先 E o que é que ela lhe dizia? 係點樣㗎？又話我四眼仔啊，又垃圾啊，又肥仔啊，又發個泡講嘢講得唔正啊。A Inês falou com ele que ele era gordinho, também falava que usava óculos sempre e falava mal português. Esteve presente na festa? 派對嗰日你在唔在場？在場。先。E viu o que aconteceu? 你見到啲乜嘢？我見到Inês 同呢啲朋友一齊，我就同Jessica 同埋 Francisco 一齊跳舞，跟住Inês 就去揾Jessica， 拱咗佢落地下，跟住我就見到Jessica 用杯嘢咁倒佢塊面咯。Eu vi que o Inês bateu na Jéssica e Jéssica mandou o copo de vinho para a cara de Inês. Então foi Inês quem começou tudo. 咁你覺得係阿 Jessica 係咪開始挑人先㗎？唔係，我覺得係 Inês 挑人先。Inês começava provocações. Não tenho mais perguntas, Martíssimo. Passo a palavra à advogada de defesa. Obrigada, Martíssima. Há quanto tempo conhece Francisco? 識咗 Francisco 幾耐？6年。6 anos. Tem uma boa relação com Francisco? 同 Francisco 關係好唔好啊？好。先。Como descreveria a relação amorosa de Francisco e Inês? Francisco 同 Inês 之間嘅關係，你覺得係點啊？咁我都講咗啦，佢哋關係一開始好好，但係Jessica 巴西嚟佢就關係差咗。Como eu disse no início, o Francisco e a Inês amavam-se muito, mas depois da chegada de Jessica, a relação deles ficou pior. Acha que Francisco seria capaz de trair Inês? 你覺得Francisco 會唔會同 Inês 原本會唔會分手？原本我覺得佢哋唔會嘅，但係Inês 成日都鬧Jessica， 咁我就覺得佢哋會有機會分手。No início não, mas como o Inês falou com a Jessica sempre, por isso acho que o Francisco seria capaz de tirar a Jessica. Alguma vez assistiu na escola a desentendimentos entre Inês e Jéssica? 喺學校有冇聽聞過Jessica 同埋 Inês 之間有個分歧？冇。Não. O senhor afirma que Inês teve comportamentos xenófobos para consigo, mas em dada altura ria-se dos comentários que Inês proferia sobre Jéssica. Considera-se então racista ou xenófobo? 你話 Inês 有對你有排外行為，有一次Inês 亦都嘲笑過 Jessica， 咁你覺得係種族主義定係排外啊？我覺得Inês 一講嗰時就係講下笑嘅，但係佢越嚟越離譜同埋過咗底線，咁咪我覺得佢種族歧視咯。No início a Inês só para brincar, mas como a situação é cada vez mais grave, por isso é racista. Esteve presente no bar onde corria a festa de finalistas? 派對嗰日你在唔在場？在場。先。Esteve com Francisco? 係咪同 Francisco 一齊？係。先。E Jéssica esteve com vocês? Jessica 係咪同你一齊啊？係。先。Testemunhou provocações de Francisco e Jéssica para com Inês? Jessica 有冇見到係 Francisco 同埋 Jessica 對 Inês 進行挑釁？冇。Não. Obrigada, não tenho mais perguntas, Martíssimo. Chama a próxima testemunha. Como se chama? Sara Melville. Qual a sua profissão? Sou psicóloga.
Tem alguma relação de parentesco com a arguida? Não. Tem alguma inimizade com a arguida? Não. Isso não impede dizer a verdade? Não. Jura dizer a verdade? Sim. Passa a palavra ao Ministério. Obrigada, Martíssimo. Acompanha a ofendida desde quando? Há 2 meses. Em que circunstâncias é que a ofendida chegou às suas consultas? Chegou perturbada com sintomas depressivos causados pelo stress e pela pressão da situação escolar. Pode-nos dizer, sem violar o sigilo profissional, o estado psíquico e anímico da vítima? Neste momento, a vítima encontra-se a melhorar, no entanto, isto será um processo longo. Este trauma refletiu-se nos resultados escolares? Sim, as notas de Jéssica têm vindo a descer, porque, pronto, evidentemente com a pressão e com o stress que ela tem vindo a sentir na escola, afetou-lhe. Perante tudo o que declarou este tribunal, podemos então depreender que foram estes episódios entre a arguida e a vítima que levaram a que este necessitasse de ajuda psicológica? Sim. Presentemente a ofendida está a melhorar? Sim. Não tenho mais perguntas, Martíssimo. Passa a palavra à advogada de defesa. Obrigada, Martíssima. Segundo o que lhe foi dado a conhecer por Jéssica, como descreve a relação que Jéssica e Inês tinham? Jéssica disse-me que no início elas deram-se bem, mas pouco tempo depois começaram logo a haver conflitos. Jéssica contou-lhe que as provocações e os insultos foram sempre de ambas as partes? Sim. Tendo em conta a sua experiência profissional, como classificaria as atitudes de Inês? Serão ciúmes da relação de Francisco e Jéssica ou comportamentos xenófobos? Devido ao sigilo profissional, não poderei responder completamente a essa pergunta. No entanto, tanto pode ser ciúmes como pode ser racismo. Obrigada, não tenho mais perguntas, Martíssima. Chama a próxima testemunha. Como se chama? Lara Goitia. Qual a sua profissão? Sou estudante. Tem alguma relação de parentesco com a arguida? Sou irmã. Tem alguma inimizade com a arguida? Não. Isso não impede dizer a verdade? Não. Jura dizer a verdade? Sim. Passa a palavra à advogada de defesa. Onde vive atualmente? Em Portugal. Onde estuda? Em Portugal. Há quanto tempo está em Macau? Há cerca de 2 meses. Qual é o objetivo da sua visita a Macau? Vim passar férias. Conhecia a relação de Francisco e Inês? Conhecia pelo que a minha irmã me contava. Segundo o que lhe contaram, como descreveria a relação de Francisco e Inês antes da chegada de Jéssica a Macau? A relação da minha irmã com o seu namorado era boa antes da Jéssica chegar e lembro das coisas que ela me contava e sempre foi uma relação estável até a Jéssica chegar a Macau. E após a chegada de Jéssica? Após a chegada da Jéssica, a relação começou a ficar com mais discussões e mais instável. Alguma vez Inês se referiu à Jéssica de forma racista ou xenófoba? Eu creio que se fez algum comentário que parecesse ser racista, não foi de propósito para ser racista, mas sim por ciúmes. Esteve presente na festa de finalistas? Sim, mas só no fim. Pode-me contar o que sabe? Quando eu cheguei, já estava a acontecer a confusão e eu tentei separá-las. Também tentei ajudar a minha irmã, porque a Jéssica estava a provocar a minha irmã. Não sabe quem começou? Penso que foi a Jéssica que começou. Obrigada, não tenho mais perguntas, Martíssima. Passa a palavra ao Ministério Público. A sua irmã alguma vez lhe contou que estava a ter este conflito com uma colega na escola? Sim, ela contou-me que a relação dela estava a ficar pior e que era por causa dessa tal Jéssica. Concorda com as atitudes da sua irmã para com Jéssica? Não concordo. Claro que as coisas que ela faz não são as melhores, mas eu acho que na posição dela qualquer pessoa faria o mesmo por ciúmes. Sabia que a sua irmã tinha a intenção de acabar com a reputação de Jéssica na festa? Acho que não. Acho que a intenção dela nunca foi fazer mal pessoalmente, foi mais por ciúme. Tentou acabar com a discussão, certo? Sim, tentei. Paraste de parar? Sim, para evitar que aquilo ficasse pior. Mas é dito na acusação que interveio sim, mas com o intuito de prosseguir com as provocações a Jéssica. Confirma? Não, foi apenas com o intuito de proteger a minha irmã. Não tenho mais perguntas, Martíssimo. Chama a próxima testemunha.
Como se chama? Liliana Lopes, Qual a sua profissão? estudante. Tem alguma relação de parentesco com a arguida? Não, Tem alguma inimizade com a arguida? não, Isso não a impede de dizer a verdade? não. Jura dizer a verdade? Sim. Passa a palavra à advogada de defesa. Obrigada, Martíssima. Qual a sua nacionalidade? Sou cabo-verdiana. Há quanto tempo reside em Macau? Há 5 anos. Pode descrever a sua relação com as suas amigas, mais especificamente com a Inês? Eu e a Inês temos uma relação próxima, somos melhores amigas e ela é uma ótima pessoa. Em alguma ocasião, Jéssica a insultou ou provocou? A mim não, mas a Inês sim. Por exemplo? Eu e a Inês estávamos na casa de banho e ouvimos Jéssica chamar de vagabunda, falsa e que ela não sabe cozinhar. Isso aqui não percebi porque ela disse isso. Tem conhecimento de comentários entre as duas nas redes sociais? Sim. Por exemplo? A Jéssica postou um vídeo no Instagram a falar mal da Inês. Conhecia a relação de Francisco e Inês? Conhecia. Na sua opinião, Francisco mudou de atitude desde que Jéssica chegou a Macau? Mudou. Esteve presente na festa de finalistas? Estive. Pelo que testemunhou, quem começou as provocações e os insultos? Claro, foi a Jéssica. Alguma vez Inês teve comportamentos xenófobos ou racistas para consigo? Comigo não. Não, com ninguém. Obrigada, não tenho mais perguntas, Martíssima. Passa a palavra ao Ministério Público. Há quanto tempo é amiga de Inês? Há 5 anos, desde que cheguei. Como é que a descreveria enquanto pessoa? Ela é uma ótima pessoa, é uma pessoa de 5 estrelas. Isso, yeah. Confia nela? 101%. Alguma vez notou comportamentos xenófobos da parte de Inês para consigo ou algum colega? Nunca. Como é que se sente, então, ao estarmos aqui hoje a discutir o facto de esta ter sido acusada de praticar atos xenófobos e racistas para com uma nova colega? Acho isso absurdo, porque ela nunca insultou a Jéssica. Também nós não podemos acreditar em tudo que as pessoas dizem, né? Sentiu diferença na relação de Inês após a chegada de Jéssica? Da Inês com o Francisco, né? Sim. Sim, no início, a Inês e o Francisco tinham uma relação saudável, passavam recreio juntos, de mão dada, eram tão fofos. E quando chegou a Jéssica, tudo mudou. Aí o Francisco nem olhava mais para a Inês. Sabia que Inês postou stories a difamar Jéssica? Sabia. E concordou com isso? Eu não estava com a Inês no momento. Eu estava em casa a cozinhar cachupa com a minha mãe. E de repente o melhor amigo da Inês, que é Nego Ney, mandou-me mensagem a dizer que a Ariana postou um vídeo a chamar Jéssica de vagabunda. Mas, claro, né? Ela estava bêbada e quando uma pessoa está bêbada não sabe o que é que faz. E depois ela retirou o vídeo. Alguma vez ouviu comentários xenófobos da parte de Inês para com Jéssica? Não. Acredita que esta apenas agia por ciúmes? Sim. Então como é que explica o facto de nem ela, nem você e o resto do seu grupo de amigas sentarem com ela na mesma mesa da biblioteca? A Jéssica não gostava muito da Inês, então a Inês tentava distanciar da Jéssica para não haver conflitos. Confirma que, juntamente com as suas amigas, criticavam a maneira de falar e de vestir de Jéssica? Não. Na festa, quem começou a discussão? A Jéssica. É a primeira testemunha a dizer isso. Como é que explica? Então, as outras estão a mentir. No entanto, é dito na acusação que foi Inês quem começou a provocar com a intenção de acabar com a reputação de... Ordem e silêncio no tribunal, por favor.
Bom, eu estava aí, né? Eu não sou cega, eu vi o que aconteceu. Então foi a Jéssica que começou. E depois de Jéssica ter começado essa provocação, pode dizer-me o que é que aconteceu? Eu e a Inês estávamos aí a dançar dança curur e de repente chega a Jéssica e entorna a bebida no vestido da Inês. Ainda por cima o vestido era branco e era de Gucci. Ordem! Silêncio, silêncio. Depois disso, aconteceu mais alguma coisa entre a arguida e a vítima? Depois da festa, não, cada um ficou no seu canto. Então não houve mais discussões, correto? Não. Não tenho mais perguntas, Martíssimo. Chama a próxima testemunha. E a última. Como se chama? Gabriel Negunei. Qual a sua profissão? Silêncio! Ordem, silêncio no tribunal. Qual a sua profissão? Estudante. Tem alguma relação de parentesco com a arguida? Amigo. Tem alguma inimizade com a arguida? Não. Isso não impede de dizer a verdade? Não. Jura dizer a verdade? Sim. Passa a palavra à advogada de defesa. Obrigada, Martíssima. Há quanto tempo vive em Macau? 2 anos. Como é a sua relação com a Inês? Muito boa. Quando eu cheguei, ela que me acolheu aqui. Alguma vez Inês teve atitudes racistas ou xenófobas por ser brasileiro? Não. Conhecia a relação de Francisco e Inês? Sim. Na sua opinião, Francisco mudou o seu comportamento com Inês após a chegada de Jéssica? Muito. Alguma vez assistiu a comportamentos desagradáveis de Jéssica para com Inês na escola? Ficava se agarrando no Francisco meio que para fazer ciúmes. E nas redes sociais? A Jéssica teve um dia que provocou ela e aí deu uma briga. Esteve presente na festa de finalistas? Sim. Relata o que aconteceu nessa noite de 21 de março. Eu só lembro de eu estar vomitando no banheiro. Não se lembra de quem começou as provocações nem os insultos? Não. Obrigada, não tenho mais perguntas, Martíssima. Passo a palavra ao Ministério Público. Obrigada, Martíssimo. Há quanto tempo conhece Inês? 2 anos. Descrevê-la da mesma forma que a testemunha anterior, isto é, uma pessoa de 5 estrelas, que gostava de ajudar toda a gente e receber bem os novos alunos? Sim. Antes da chegada de Jéssica, alguma vez tinha ouvido comentários racistas ou xenófobos da parte de Inês? Não. Conhecia a relação da sua amiga, correto? Uhum. Na sua opinião, acha que a relação da sua amiga terminou devido à aproximação de Jéssica com Francisco ou devido aos comportamentos que esta começou a ter para com Jéssica? Eu acho que eles terminaram mais pelos ciúmes dela e ele não gostar disso. E não pelos seus comentários racistas e xenófobos? Também, ele não concordava muito com essas atitudes. Então está a afirmar que Inês tinha comentários racistas e xenófobos? Às vezes, como também Jéssica tinha. E que comentários eram esses que Inês preferia? Brazuca, volta pra Amazônia, você é uma onça. Acredita que alguma vez existiu alguma discussão entre ambas? Sim, as duas se provocavam da mesma forma, sendo xenófobas. Mas normalmente quem começava essas provocações? Não tinha a maioria das vezes, acho que as duas sempre começavam assim. Eram sempre as duas? Nunca havia ninguém específico que começasse? Não, uma era outra, uma hora era cada uma. Muito bem. Foi Inês quem publicou o primeiro story no Instagram a difamar Jéssica? Sim. Concordou com ela ter postado isso? Não. E disse-lhe? Que era para ela pagar porque isso era uma atitude errada. E ela fez? Sim. Quem é que, na sua opinião, começou a discussão na festa? Jéssica. Quer dizer, não lembro. Muito bem. Então não assistiu à discussão por estar bêbado? Exatamente. Alguém lhe contou o que aconteceu? Contou, mas com poucos detalhes. E quando lhe contaram, o que é que lhe contaram? Que Jéssica derrubou alguma bebida acho que era whisky, na Inês e elas começaram uma briga. E quem lhe contou, contou-lhe que foi Jéssica que começou? Sim. E pode dizer-me quem é que lhe contou? Prefiro não falar. Muito bem. Esta foi a última briga entre ambas? Sim, porque depois elas acabou um pouco essas tretas. Não assistiu mais nenhuma discussão na escola? Eu não lembro, não. Não tenho mais perguntas, Martíssimo. Obrigada. De nada.
Concede a palavra ao Ministério Público para alegações finais. Meritíssimos juízes, ilustre defensor e demais presentes. Realizada a audiência, discussão e julgamento, e tendo em conta a produção de provas apuradas sob o crivo do contraditório legal apresentado a este Tribunal, é livre convicção do Ministério Público que a arguida foi responsável pelos factos constantes da acusação, tendo agido livre e convicta dos seus atos, os quais não se circunscreveram a um episódio isolado, repetindo-se periódica e reiteradamente, sustentando a conduta dolosa em todo o seu comportamento. Analisadas todas as provas apresentadas a este Tribunal, designadamente as declarações proferidas pela própria ofendida e demais testemunhas aqui presentes, às quais acrescem todas as provas constantes da presente acusação e as quais não foram refutadas nesta audiência de discussão e julgamento, o Ministério Público não tem quaisquer dúvidas em reiterar os factos constantes na acusação e pedir a condenação da arguida pelo crime de discriminação racial. A concluir, o Ministério Público não pode deixar de chamar a atenção para os danos psicológicos advenientes de toda esta situação, o que motivou uma alteração comportamental substancial por parte da ofendida, a qual se encontra até o dia de hoje com apoio técnico especializado. Em nome da prevenção geral do nosso ordenamento jurídico penal, importa que este Tribunal tenha em linha de conta as consequências sociais que crimes desta natureza preconizam, designadamente em faixas etárias como as que hoje temos em julgamento e o perigo concreto da sua proliferação e repetição. No entanto, não poderá deixar de ser, igualmente, ponderado o facto de estarmos perante uma jovem sem antecedentes criminais, o que atuou num quadro emocional que não desculpa, mas mitiga a culpa, devendo o Tribunal ponderar estas circunstâncias e dar uma oportunidade à arguida, aplicando-lhe uma pena abaixo da metade, para que, de acordo com a lei, seja suscetível de ser suspensa na sua execução. Posto isto, e pesadas todas as provas produzidas, direitos da arguida e cumprimento do princípio basilar da prevenção geral, pedra angular de crimes desta natureza, estamos certos que, no final, este Tribunal fará, como sempre, a tão almejada justiça. Concedo agora a palavra à advogada de defesa para alegações finais. Obrigada, Meritíssima. Boa tarde. Quero começar por apresentar os meus cumprimentos aos meritíssimos juízes que compõem este Tribunal Coletivo, aproveitando para dar os parabéns à sua Presidente pela forma como conduziu esta audiência de discussão e julgamento. À muito digna representante do Ministério Público, delegada do Procurador, incessante e destemida defensora da Justiça, recebo os meus cumprimentos. Estendo ainda os meus cumprimentos à tradutora que teve um papel fundamental para a realização desta audiência de discussão e julgamento. A todos os demais, gostaria de agradecer a sua presença e maneira civilizada como se comportaram no decorrer da audiência. No nosso sistema jurídico, cabe ao Ministério Público provar os factos constantes na acusação. Salvo o devido respeito, não foi o que aconteceu nesta sala. Ora, não só que o Ministério Público não conseguiu provar a acusação, como a defesa provou o contrário do que constava nessa acusação. Assim, todos assistimos como as testemunhas hoje ouvidas provaram no tribunal que a mãe da arguida é de etnia chinesa, a sua melhor amiga cabo-verdiana de raça negra e a própria arguida é fruto de um casamento multirracial. Dúvidas não restam que a arguida nasceu e foi criada num ambiente sem racismo nem xenofobia, valores que ela abraçou na sua vida pessoal, pelo que não escolhe nem exclui as pessoas com que se relaciona em virtude da sua etnia ou raça. Os desentendimentos que possam ter havido entre a arguida e a ofendida foram provocados pelo fim do relacionamento com Francisco e pelo facto de ter sido expulsa sem razão da comissão de finalistas. Acontecimentos esses que provocaram alguns comentários menos felizes por parte da arguida, mas nunca a prática do crime que lhe é imputado. Nestes termos, deve a arguida ser absolvida, fazendo-se assim a costumada justiça. Obrigada. Tem algum rendimento financeiro? Não. Então é sustentada pelos seus pais e não tem nenhum encargo financeiro? Sim. Quer dizer mais alguma coisa que ainda não tenha dito? Sim, quero apenas deixar claro que se agi de maneira errada foi apenas por ciúmes. Se passei uma imagem de ser racista ou xenófoba, volto a dizer, foi apenas por ciúmes e não propósito para magoar quem quer que seja. Obrigada. O Tribunal já se encontra em condições de proferir uma decisão. O Ministério Público, em processo comum, acusou para julgamento em Tribunal de Instrução Coletiva a arguida Inês, estudante com 17 anos de idade, à data dos fatos, filha Julene e David, residente na Rua de Coimbra, edifício Jardim Celestial, número 280, 6º andar, A.
imputando-lhe a prática em autoria material de um crime de discriminação racial previsto e punido pelo artigo 233, número 2, a linha B do Código Penal. A arguida não apresentou contestação escrita, procedeu-se a julgamento, tendo a audiência decorrido com a observância do legal formalismo. A instância mantém-se válida e regular, tal como decidido no despacho que recebeu a acusação, nada obstante ao conhecimento do mérito. De factos provados. Fim desta audiência de discussão e julgamento, o Tribunal dá como provado todos os factos constantes na acusação. A arguida não tem antecedentes criminais, é estudante do ensino secundário e depende dos pais. A arguida é uma filha dedicada e está inserida em família integrada. Fundamentação da convicção do Tribunal. O decidido fundamenta-se na apreciação crítica da globalidade da prova produzida, obtemperada a mesma à luz dos dados objetivos, patentes nos autos e das regras da experiência comum. O Tribunal socorreu-se para assentar aos factos e, no que concerne aos elementos dos crimes, às declarações das testemunhas da acusação, todas elas depondo com manifesta sinceridade e fores de seriedade. Depoimentos, estes estruturados em sustentada razão da ciência. Conjugaram-se estes depoimentos com os elementos juntos aos outros. Em face de toda a perdita prova, o Tribunal não teve dúvidas da verdade dos factos constantes da acusação, por conseguinte ascendendo com facilidade à certeza moral quanto à ocorrência dos mesmos. Quanto aos aspectos de natureza pessoal da arguida, atendeu-se às suas declarações, às testemunhas por si arroladas e ao teor do relatório social. Revelou-se o teor do certificado de registro criminal. Enquadramento jurídico penal. Vem a arguida acusada da prática de um crime de discriminação racial previsto e punido pelo artigo 233, número 2, a linha B do Código Penal. Dispõe este artigo que quem em reunião pública por escrito destinado à divulgação ou através de qualquer meio de comunicação social difamar ou injuriar pessoa ou grupo de pessoas por causa da sua raça, cor ou origem étnica, com intenção de incitar à discriminação racial ou de encorajar, é punida com pena de prisão de 6 meses a 5 anos. No caso em apreço, em face da matéria assente, é patente o preenchimento do crime em causa vistas as expressões usadas pela arguida, visando a Jéssica igualmente o seu contexto, o contágio que o comportamento da arguida desencadeou. Também no que concerne aos aspectos da natureza subjetiva, está o crime preenchido, tendo a arguida atuada com dolo genérico e específico, ou seja, com a intenção de incentivar a discriminação racial. Pelo exposto, terá a arguida de ser condenada pelo crime referido. Da medida da pena, feito pela forma descrita o enquadramento jurídico penal, importa agora determinar a medida da pena a aplicar à arguida. O critério a utilizar para determinar a pena concreta do crime em causa resulta dos artigos 40 e 61 e 65, número 1, do Código Penal de Macau, e nos termos do qual se atenderá à culpa da arguida e às exigências da prevenção geral positiva e especial. Mais concretamente, como está consagrado no artigo 40, número 1 do Código Penal de Macau, as finalidades da aplicação da pena buscam-se na proteção dos bens jurídicos e, na medida do possível, na reintegração do agente na sociedade. Nestes termos, aparecerá na determinação da pena concreta a necessidade de proteção dos bens jurídicos num sentido prospectivo, isto é, enquanto tutela das expectativas da comunidade na manutenção da validade e da vigência da norma desrespeitada. Neste quadro limitativo, permitido pela tutela dos bens jurídicos, aferida no caso concreto, funcionarão as exigências de prevenção especial da ressocialização, as quais determinarão, assim, em último termo, a medida concreta da punição. À culpa não caberá, assim, fornecer o quanto exato da pena a aplicar, mas tão somente o limite máximo que pode a punição concretamente alcançar. Na fixação da tal pena concreta, considerar o Tribunal ainda nos termos do número 2 do artigo 65 do Código Penal de Macau, nomeadamente ao grau de ilicitude do facto e intensidade do dolo, os motivos determinantes do agir do arguido e ainda todos os elementos que, não fazendo parte do tipo, deponham a favor ou contra, ou seja, as condições pessoais do agente e a sua situação económica, etc. Isto posto, considerando a moldura da pena, temos em desfavor da arguida o facto de ter praticado o crime em causa com dolo direto ou de primeiro grau, bem como a intensidade da ilicitude no que concerne ao seu segmento de valor do resultado. A seu favor, temos a inexistência do passado criminal, a sua inserção familiar e a sua idade. Considerando o regime penal para jovens, atenta à sua moldura,
que resulta da consideração da prevenção geral positiva, mais relevando as necessidades da prevenção especial, consideramos ajustada a pena de 1 ano de prisão. Nos termos do artigo 48, número 1 do Código Penal, o Tribunal pode suspender a execução da pena de prisão aplicada não superior a 3 anos, se, atentando à personalidade do agente, às condições da sua vida, a sua conduta anterior e posterior ao crime e às circunstâncias deste. Concluir que a simples censura do facto e a ameaça da prisão realizam de forma adequada e suficiente os fins da punição. O Tribunal, num esforço prospectivo e optimista, acredita que a mera execução da pena é precisa ou suficiente para que se cumpra aqueles fins, nomeadamente que a arguida não volte a prevaricar. Em face disso, decide suspender a execução a pena de prisão por 2 anos e com a condição de pagar 10.000 patacas à organização SOS Racismo no prazo de 60 dias. Decisão. Nestes termos, julga-se a acusação parcialmente provada e procedente e, em consequência, o Tribunal decide condenar a arguida pela prática em autoria material de um crime de discriminação racial previsto e punido pelo artigo 233, número 2, a linha B do Código Penal, suspender a execução da pena pelo período de 2 anos com a condição da arguida pagar 10.000 patacas à organização SOS no prazo de 60 dias, condenar a arguida nas custas do processo, fixando-se a taxa de justiça em 2 UCs e no pagamento de 500 patacas nos termos e para os efeitos do artigo 24 da Lei nº 6/98, 17/8. Ordenar a remessa de boletins ao registro criminal. Dou por terminada a audiência. Obrigada.